Amém, igreja? Amém. Mas olha, irmãos, me preocupa muito esse negócio dos crentes não ceiarem, porque o problema não é comigo, o problema é com Deus. Então, tenho visto que para muitos a Santa Ceia não é importante. Você já sabe que Jesus pode voltar e pegar desse jeito. Então, sábado agora, às 18 horas, somente neste sábado, ao invés de ser o segundo sábado do mês, nós vamos fazer a ceia no primeiro sábado. Então, sábado que vem, nós estaremos aqui para ceiarmos em nome de Jesus Cristo. Quero pedir a você, na sua responsabilidade, para que você tenha os seus compromissos com a igreja, aqueles que pegaram envelopes. Estamos atravessando dias muito difíceis, queridos, mas muito difíceis. Aqueles irmãos que tiverem o coração generoso e puderem, semeiem, façam uma oferta de amor. Eu, como pastor desta casa, eu tenho sentido, está difícil, muito difícil, mas eu continuo crendo e crente no Senhor Jesus. Mantenha a sua fidelidade, você podendo, abençoa. Temos contas para pagar e não tem nenhuma novidade de contas, são contas de manutenção e essas coisas estão difíceis. Então, por favor, continue fiel a Deus. E os que pegarem envelope, tragam também junto com a campanha do celeiro no próximo sábado. Vamos, então, para a palavra de Deus a partir de agora. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 4. Amém, queridos? Gênesis, capítulo 4. Quero pedir o máximo de atenção, nada de ficar andando e conversando na hora da mensagem. Deixe que o Espírito Santo se mova e fale. Só Ele e mais ninguém. Amém, igreja? Amém. Vamos lá. Gênesis, capítulo 4, verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Amém? Sentem-se, por favor. Obrigado em nome de Jesus. Eu acho interessante esse texto, como a Bíblia por completo, quando muitas das vezes nós
queremos ser vítimas. Cai muito bem, em algumas situações, ser vítimas ou vítima. É muito comum, diante de algumas situações, nos colocarmos, às vezes, como alguém que está sofrendo vítima. É bem real que, às vezes, algumas situações e fatos, elas são propícias, até além e também alheio à nossa vontade. Mas eu vejo num texto aqui, para a gente fazer uma pequena introdução, como é a cara de pau de Caim, né? Acho que, se é nos dias de hoje, se ele fizesse barba, acho que ele passava óleo de peroba no rosto, de tão cara de pau que ele é. Porque o sujeito semeia o mal, ele tem a oportunidade de não fazer, e aí, quando ele faz a desgraça, ele atrai, ele provoca, ele chama, ele invoca, ele olha para Deus e, na sua conversa com Deus, ele fala assim: por acaso o que eu fiz eu não mereço perdão? Como assim, cara? Você acabou de matar teu irmão. Aí ele ainda quer questionar com Deus se dele não merece perdão. É interessante, porque faz alguma coisa maligna e ainda acha que tem o direito de se dar como vítima. E, na verdade, o que não cabe em Caim é ser vítima, porque ele foi o autor da sua desgraça. Nós olhamos para o texto e percebemos que Adão e Eva aprenderam, durante os tempos maravilhosos no jardim, a adoração a Deus. Antes da queda, eles aprenderam o ato da adoração, a adoração sincera. É quando Deus falava com eles, descia ao jardim. Eu amo esse texto de Gênesis. É muito maravilhoso quando o texto diz assim, que na viração do dia o Senhor descia e falava com eles. O Senhor passeava com eles e falava como eu estou falando com você e como você fala comigo. É fantástico. Mas o pecado, sempre o pecado, que não foi Deus que criou, Deus que instituiu, quebrou esse pacto, essa aliança. Mas olha para o texto, que coisa linda. Eles tinham o privilégio de estar, no final das tardes, sendo recebido, ou sendo agraciados pela presença de Deus. Não entra muito na nossa cabeça assim, puxa, mas como que alguém consegue desperdiçar esta oportunidade tão maravilhosa de ter a presença de Deus? Pois bem, por causa da desobediência, eles perderam aquela presença. Mas mesmo depois da queda, eles continuaram a praticar a adoração ao Senhor. Eles continuaram a servir, e uma adoração pura. Mesmo depois da queda, aprenderam, e a vida lhes proporcionaria uma desgraça ainda maior, porque eles têm que conviver posteriormente com uma tragédia, que é a vida do filho Abel, assassinado pelo irmão mais velho chamado Caim. Mas o que nos chama a atenção para esta noite é que, com certeza, eles ensinaram os filhos a terem uma adoração perfeita diante do Senhor. Eles devem ter recebido o jeito certo. Então, não é alguém que simplesmente passou pela vida e não fez algo positivo. Não, Adão, ele ensinou os filhos. Ele ensinou-os, por certo que explicou-lhes muito da história da queda. E a Bíblia diz, então, que esses dois rapazes, ainda meninos, foram ministrados pelo próprio pai, na condição de quem é ministrado o que é certo fazer. E também na vida secular, o pai lhes ensinou a trabalharem, a viverem da terra. O pai lhes ensinou como procederem em relação aos trabalhos do dia a dia. E fica claro no texto, até porque Deus assim tinha determinado para o homem, como mandamento de Deus, que eles deviam cuidar da terra, deveriam zelar por ela. E, na verdade, eles se colocam aqui
como colaboradores da manutenção daquilo que Deus fez. E no campo, cada um dos meninos aprendeu o que deveria fazer. E diz o texto sagrado que Caim, o mais velho, optou por ser lavrador, agricultor. E Abel optou por ser alguém que cuidava dos animais, pastor de ovelhas. E o texto diz então que cada um tocou a sua vida debaixo da casa do pai. E o pai, que lhes tinha ensinado, como todos nós temos que assim fazer com os nossos filhos, o sentido da adoração perfeita. E se tem alguém que sentiu na pele o que é a desobediência, se chama Caim, aliás, Adão e Eva. Então, na vida nova, agora com filhos, não faltou ensinamento como deve se adorar a Deus. Eles aprenderam na própria carne o preço da negligência, que é deixar de fazer aquilo que deveriam fazer. Eles aprenderam sofrendo. E o tempo passou, e esses meninos vieram à vida, cresceram então, aprendendo as profissões que o pai lhes ensinou. Um vai para a agricultura e outro vai para a agropecuária. Caim vai cuidar da terra e Abel vai ser pastor de ovelha. O interessante desse texto, falando ainda na questão da primogenitura, que Caim é que tinha uma bênção especial, falando na primogenitura. Era ele que daria então continuidade àquilo que Deus assim tinha para ele estabelecido. E, no entanto, Caim se comporta como alguém que não valoriza o que Deus dá. E olhe para o texto, como ele se comporta, sendo o filho mais velho, sendo um garoto especial, com tudo para dar certo, por causa do seu próprio pecado. Por causa dele mesmo, Caim perde tudo. Ele perde a comunhão com Deus, ele perde a presença do pai e da mãe, ele, por ter matado seu irmão, ele perde também a presença do irmão. Posteriormente, seus pais tiveram outros filhos, ele também não conviveu com os outros filhos, e Caim perde a primogenitura, essa bênção. E ele perde, e a Bíblia diz, registra, que Deus não perde nenhuma guerra, Deus não perde nenhuma batalha. Foi Caim quem derrotou-se a si mesmo. E na questão da primogenitura, ele tinha um lugar garantido, e ele foi substituído por Sete. Eu fiquei pensando nesse final de semana, quando eu meditava nesse texto mais reservado, quantas das vezes a gente já ouviu essa frase assim: quem tem promessa não morre. Isso é a maior mentira que o diabo já inventou, ou uma das maiores. Porque quem tem promessa morre também. Como assim, pastor? Se é Deus que falou, se eu estou vivendo com Deus, aliançado com Deus, e Deus tem seu propósito, então Deus vai cumprir. Mas imagine que Deus tem uma promessa específica para A ou para B, e eu tomo um caminho errôneo, eu tomo um caminho de rebelião contra Deus. Por que Deus tem obrigação de cumprir aquilo que eu não quero? Por que Deus tem que me entregar algo que Ele disse ali, que Ele ia me dar, e eu me desvio da sua presença, eu vou para o mundão, eu vou deitar e rolar, mas eu exijo de Deus a bênção? Como, querido? Como é que cabe isso? Nem você e nem eu faríamos isso. Eu tenho um empregado, prometo para o empregado uma promoção. Eu digo para ele, daqui a 2 anos a vaga de gerente será sua. Tá bom? Continua nessa pegada que você está aí, que vai dar tudo certo e tal. Aí o camarada, sabendo que eu tenho aquela promessa para ele, o que ele deveria de fazer? Ele deveria de se destacar mais, ser mais compromissado com a empresa, ser mais criterioso. Aí ele relaxa, ele começa a chegar atrasado, ele começa a desprezar os colegas, ele começa a abrir rotura na sua vida, brecha na sua vida. Por quê? Não, o dono da empresa me prometeu que eu vou ser o gerente. Só que no meio do caminho entre a promessa e as coisas, você desandou, você falhou, você simplesmente foi para outro caminho. Por que o dono da empresa agora tem que colocar você como gerente? Existia uma promessa, mas você, no caso do personagem da história, falhou. Tomou um caminho que desvinculou.
desqualificou para a continuação da promessa. Amém, igreja? Aí Deus tem promessa para você e para mim. Aí eu me comporto como na trajetória da vida? Eu negligencio. Eu trato como qualquer coisa. Mas aí eu quero orar no dia da minha crise. Senhor, aonde o Senhor está? Cadê as tuas promessas que o Senhor me fez? Ué, as promessas que Deus fez estão no mesmo lugar. Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então por que eu não recebi? Bom, duas coisas. Foi Deus quem falou? Porque se foi Deus que falou, Deus vai cumprir, amém? Segundo, eu estou vivendo na esperança da promessa. Eu estou vivenciando para receber essa promessa. Ao exemplo do camarada que foi lhe prometido a gerência. Começa a chegar atrasado, perde a qualidade do trabalho, começa a faltar, começa a trazer vícios de procedimento para dentro da empresa, quebra com a ética, quebra com o regulamento interno, e o dono está vendo. E o outro gerente vai se aposentar, a vaga continua lá. Só que aquele que foi prometido a promessa, foi lhe garantido a vaga, ele não está se comportando para receber. Chega no dia que o cara aposenta, ele diz, bom, agora é fato. Fulano de tal vai aposentar e eu agora serei o novo gerente. No dia da despedida do funcionário que vai se aposentar, o diretor da empresa chega, faz o discurso, libera o outro e fala, bom, a partir de agora eu quero apresentar a vocês o novo gerente, aquele que assumirá o lugar de fulano de tal. Aí o sujeito que tinha uma promessa, estufa o peito, abotou o paletó e fala, agora chegou o meu dia. E o dono da empresa, que tem os olhos voltados para a empresa, ele diz assim, eu quero chamar fulana de tal. O cara fala, não, mas era eu. Ele diz, eu quero chamar fulana de tal, põe uma mulher em seu lugar. Ou ele diz, eu quero chamar fulano de tal, diferente daquele que tinha promessa. E lhe dá posse. E perante toda a empresa, ele diz, está aqui o novo gerente da empresa. Termina a cerimônia, aquele cara revoltado, vai até o escritório do diretor e diz, eu preciso falar com o senhor é mentiroso, o senhor faltou com a verdade comigo, o senhor me prometeu que eu ia ser o novo gerente. E o cara diz assim, o diretor, não, eu não sou mentiroso, eu não faltei com a verdade, é que eu tinha essa vaga para você. Mas desde o dia em que você recebeu a promessa, você começou a chegar atrasado, você se tornou negligente, você faltou com a ética, etc, etc, etc. Rapaz, como é que eu posso entregar a minha empresa para alguém gerenciar desse jeito? A pergunta é, por que Deus tem que cumprir promessas quando eu não faço a minha parte? Caim perdeu essa promessa. Mas Deus não perdeu a batalha. Sete é o irmão que ainda não existia. Com a morte de Abel, Caim vai embora de casa. Adão consola Eva, passa-se os dias do luto. E eles continuam vivos. Caim coabita agora num outro lugar e arruma uma outra esposa. Uma mulher, até então ele não tinha. E Adão, seu pai, perdeu Abel e perdeu Caim. E ele tem vida conjugal com Eva e nasce um outro filho, irmão de Caim, embora Caim não vá conviver com ele. Chama-se Sete. Sete agora será o herdeiro da primogenitura. Será ele que vai desempenhar aquilo que era para Caim. Eu olho para esse texto e vejo como Deus... Ele olha para nós e todo o tempo Deus nos dá oportunidades de arrependimentos, de mudanças, e as suas promessas continuam valendo. É bem claro para nós que às vezes aquilo que nós fazemos mancha um pouco,
Talvez crie até uma dificuldade, um embaraço para isso. Imagine alguém que comete uma ilicitude, paga na justiça o que tem que pagar. Como é que pode ser nomeado como ministro de tal função? Se para ser dentro daquele cargo público, é necessário que não tenha, e ele é condenado em algo. Deus nos perdoa, mas os homens nem sempre. E a gente olha para esse texto e vê que Sete assume o lugar agora de Caim. Porque este homem, Caim, estragou tudo. Por que Deus aceita a oferta de Abel? Talvez uma das indicações de confirmação do aceite da oferta de Abel foi aquilo que o livro de Levíticos também registra. A Bíblia não diz a forma, mas a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel. E qual é a forma? Muito provavelmente, talvez tenha caído fogo do céu e consumiu o altar de sacrifício que Abel preparou. Porque 2 filhos receberam a mesma educação e as mesmas diretrizes de como adorar a Deus. Caim não pode reclamar que ele não recebeu instrução. Só que Abel leva Deus a sério. E Caim, ele cumpre ritual. Ele cumpre tabela, ele é religioso. Então, a Bíblia não diz qual é a forma, mas baseando-se talvez nas outras formas, como, por exemplo, quando Elias restaura o altar diante dos profetas de Baal, qual é a forma que Deus se manifesta com Elias? É quando cai fogo do céu e consome toda a água e também o sacrifício. Então, possivelmente, talvez uma das formas que testificou essa questão no coração de Caim, é porque caiu talvez fogo do céu e consumiu a oferta que Abel ofereceu, mas a de Caim não aconteceu nada. Ele até compareceu perante Deus. Eu estava sentado aqui e orando em espírito, falando com Deus sobre a mensagem. O Espírito soprou o meu coração e disse: sabe, Kleber, fala sobre isso também. Você já reparou que existe muita gente que diz assim: fulano anda na presença de Deus, está na presença de Deus. E aí eu estava pensando ali, orando, que essa frase, ela é um pouco subjetiva, né? Porque andar na presença de Deus, Caim também andou. Aliás, estar na presença de Deus, ele também estava. Deus falou com ele. E o fato de pessoas estarem aonde Deus está, por exemplo, na casa do Senhor, eu não posso afirmar, baseado nesse texto, que todo mundo que está aonde Deus está, que de fato seja um homem ou uma mulher de Deus. Porque Deus está falando nesta casa desde que ela foi consagrada ao Senhor, amém? Você vai em outros templos aí, onde é casa do Senhor, Deus fala com você. Mas a pergunta é, escute, todo mundo que escuta o que Deus fala, obedece? Será que todo mundo que entra dentro da igreja pode ser chamado homem de Deus e mulher de Deus? Talvez os mais religiosos vão dizer: não, mas eu sou batizado, mas eu sou membro da igreja. E Caim era o quê? Caim era o quê? Aonde é que Caim estava? Você viu um diálogo de Deus com ele? Na presença de Deus, qualquer que seja a forma, ele teve a oportunidade de ouvir a voz, de se manifestar. A Bíblia não diz, a Bíblia diz que Deus falou com ele. Então nem todo mundo que está onde Deus está, e eu te dou uma segunda prova. Quando Deus chamou a Moisés e disse: sobe ao monte, que eu quero falar com você. Mas tem uma regra: não é para ninguém, nem animal nenhum, subir. Sobe só você. Quem ultrapassar os limites vai morrer. Lá na Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte, o monte fumegava, o monte tremia. Eu pergunto a você uma coisa: as pessoas que estavam ali, os judeus, os hebreus que estavam olhando, viram ou não viram a manifestação de Deus? Sim ou não? Mas Deus falou com eles, Deus falou com Moisés.
Mas eles sentiram a glória de Deus? Sentiram. Viram a glória de Deus? Viram. E por que há momentos na Bíblia que com algumas pessoas Deus fala, fulano fica aí, eu quero tratar com ciclano. Beltrano, vem para cá. Por que aqui, nesse exemplo que eu vos disse, o Senhor diz para Moisés, qualquer um que ultrapassar o limite vai morrer. Às vezes nós precisamos parar e pensar se o simples fato de Deus falar com a gente significa que eu sou de Deus. Porque Deus falou com Saul através do profeta. O profeta falou e Saul fez o quê? Nada. Agiu como ele queria. Deus recebe a oferta de Abel, mas a de Caim não. E vira e mexe eu escuto expressões mais ou menos assim: o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Na verdade, irmãos, isso é compreensivo pela expressão literal aqui do português. Mas quando você vai para a interpretação, você descobre que o problema não é a oferta. O problema é o coração de Caim. O problema não é o que Caim deu só. A oferta de Caim é uma consequência do que é o coração. Então o problema de Deus não derramar fogo do céu e consumir a oferta de Caim é porque o coração de Caim não estava em ordem com Deus. Mas ele foi para o culto, amém ou não? O que você acha que aconteceu? Todos estão entendendo? Era dia de sacrifício, Adão, o pai deles, ensinou como fazer, os explicou. Então era dia de ofertar, era dia de culto. E naquele culto, dois irmãos carnais, um com o coração cheio da presença, e o outro com o coração com problemas. Não com problemas cardíacos, não com problemas na terra, mas com problema com Deus. Porque ele vai para o culto. E neste culto que Caim vai, está o seu irmão. Há uma manifestação do eterno na oferta de Abel. E na dele não. Aí tem uma raiva, tem uma ira. Ele fica irado. Por que Deus não fez nada por mim também? Por que Deus não fez por mim o que fez por Abel? O problema, eu repito, não é a oferta de Caim. O problema é como estava o coração de Caim. Porque o coração de Abel é um coração que está em paz, alinhado com Deus. Mas o coração de Caim é um coração que não estava em ordem, mas ele estava no culto. E a gente olha para o texto e a gente fica pensando nas disposições do coração. Porque o fato de muitas pessoas frequentarem cultos religiosos, o fato de as pessoas participarem de atividades da igreja, não é prova de que são cristãs autênticas. Repito, o fato de alguém vir para um culto de Santa Ceia, o fato de alguém bater cartão religiosamente, e dou aqui uma palavra bíblica para os desviados, que dizem que não precisam ir à igreja para servir ao Senhor. São desviados, porque não leem a Bíblia. Nunca tem tempo para Deus. Estão na mesma condição daqueles que vêm com o coração em desordem com Deus. Então tem aqueles que batem no peito agora e dizem, eu não preciso estar na igreja para servir ao Senhor. Hipócritas e mentirosos, esse tipo de gente. Sabe por quê? É muito fácil ser cristão sem estar preocupado com o que está acontecendo com ele, com ela. Não semeia, não oferta, não dizima, não visita, não limpa feridas, não limpa a igreja, não sabe o que está acontecendo com a viúva, com o órfão, não sabe o que está acontecendo com os necessitados, e quer ir para o céu desse jeito, camarada. Tu quer dizer então que tu és salvo em Cristo Jesus? Uma ova, parceiro. É muito cômodo. E o perigo também, que eu aprendo com Caim, é de ir para o culto com o coração em desordem. Pastor, como assim? Todos nós somos falhos e pecadores. Perfeito, acertou, continua. Só que
A Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados. E que nós não devemos nos conformar com este século, mas renovar a nossa mente. E a Bíblia diz também que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E a Bíblia diz também que a outro Ele não dará. E a Bíblia diz também que Ele fará a separação do joio e do trigo. E que joio e trigo crescem juntos. Quem não leu ainda? Naquele culto estavam dois crentes, Abel e Caim. Eu olho para o texto e fico pensando então na disposição do meu coração. Porque, segundo o texto, o fato de muitas pessoas então frequentarem os templos e participarem de atividades cristãs. E ainda uma outra coisa, é possível que eu tenha uma forma de piedade diante de vocês, mas que em mim não exista conversão, piedade bíblica, que eu transpareça, que eu transforme em um cenário para você, uma aparência de piedade. Mas, por exemplo, eu seja um cara vingativo, fofoqueiro, maldizente, mentiroso, pervertido, falso, sonegador, mas eu tenho uma aparência de piedade. Então eu olho para o texto e vejo Caim, que não foi falta de instrução, que não foi falta de Deus falar com ele, mas ele estava com hábito religioso. E Deus que conhece o coração, Deus não derramou fogo sobre a oferta de Caim. E o problema aqui, querido, não é o que muita gente fala nos púlpitos. A oferta de Caim foi uma oferta qualquer. Não, a oferta é uma consequência do coração. Amém, igreja? Quem tem problema com ofertar e dizimar, fica claro. A Bíblia para ele só tem promessas para ele. Isso é hipocrisia. Hipocrisia. Que não é o espírito da mensagem. Na verdade, Deus rejeita o coração. Mas Deus não diz para ele, sai da minha presença. Deus não diz para ele, eu te repreendo, sai da minha presença. Deus não derrama fogo sobre a oferta de Caim. Só para a gente pensar esta noite. Pense comigo. Há quanto tempo a glória de Deus não se manifesta para você? Há quanto tempo no secreto do teu quarto, o Urim e o Tumim, palavras simbólicas da Bíblia, não se manifestam para você? Vou mais. Há quanto tempo tu que é crente pentecostal, não sente a presença do Espírito Santo, não ora em línguas e não chora, e não sente vontade de fazer nada para a obra de Deus? Há quanto tempo? Por que eu reclamo das promessas? Quer reclamar do quê, parceiro? Nós trocamos ceia, trocamos domingo, trocamos tudo. O dia do Senhor já está longe de muita gente. Já no meio de semana já vem as desculpas. Agora vem o final de semana, agora vem a ceia. Estou reclamando de quê? Mas vamos adiante. É possível botar o kit crente, Caim. Vamos para o culto. Vamos botar o altar. Com a vida toda torta. Com valores distorcidos aqui. Vamos para o culto. Vamos construir o altar. Constrói aí. Esposa, constrói o altar. Filho, constrói o altar. Ok. Botei meu terno. Que isso aqui não salva ninguém. Hein? E eu estou lá. Oração bonita. Espírito Santo. Deus de todo o universo. Pai da eternidade. Aquela coisa bonita. Quem está perto fala, eis aí um homem de Deus. Enquanto que do meu lado tem talvez um irmão que não fala o português correto, que não está usando nenhum sapato, está de chinela havaiana, está com uma calça desbotada, bem velhinha, uma camiseta bem velhinha, mas cai fogo do céu quando ele canta. Amém? O culto começa, ele está assim no lugar dele, aleluia, bendito seja.
Ele não vai cantar no coral, ele não toca no ministério de louvor, ele não está escalado para nada. Mas ele está ali no canto dele. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, bendito seja Deus. Ele não teve carne para almoçar no almoço de hoje, ele não teve alface. O almoço dele hoje foi o que tinha. Ele tinha uma escumadeira de arroz e 3 folhinhas de alface, ou então um ovo cozido para dividir com todo mundo. Ele está lá. Glórias eu te dou, meu Salvador e meu Redentor. Bendito seja o Eterno e tal, e tal, e tal. A oração dele é aquela oração que não tem muita palavra bonita, mas Deus, xaradecombalás, Deus conhece o coração de Abel, e Deus conhece também o coração de Caim. Só que para um cai fogo do céu e Deus recebe, e para outro não cai. Não adianta eu frequentar o culto com atitude religiosa, participar de uma atividade. Não adianta eu ter uma aparência de piedade se a minha conversão não é uma conversão genuína. Abra a sua Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5, o que diz a palavra? Quando eu tenho uma aparência de piedade, diz assim, 2 Timóteo 3, 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Eu vou ler mais uma vez 2 Timóteo 3,5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, eu tenho aparência, mas na minha vida, nos meus relacionamentos, dos testemunhos, e na minha prática com o Espírito Santo, eu sou um zero, eu sou um mentiroso, eu sou um hipócrita. O que a Bíblia diz destas pessoas, Timóteo? Afasta-te de gente que tem aparência de piedade. Sabe o que a Bíblia diz sobre gente religiosa? Eu vou repetir, sobre disposições do coração. Primeiro, o fato de muitas pessoas frequentarem cultos religiosos, participarem de eventos religiosos, terem cargos dentro da igreja e não serem pessoas convertidas, e ao mesmo tempo pessoas que têm forma de piedade sem existir conversão. A Bíblia diz que essas pessoas têm aparência de piedade, mas a eficácia do que elas dizem que são, senhores, é nula. Poxa, pastor, e esses, cuidado você que trabalha atrás das câmeras, na mídia, na transmissão, nos corredores, e eu também. Cuidado a gente que acha que tem alguma coisa aqui fazendo, que está tudo bem. Rapaz, cai na real, Deus está de olho em você, vai te pegar. Deus vai te pegar com esse araqueto, essa fumaça aí, viu? Ah, mas eu estou nas terças-feiras de manhã. Ui, quer dizer então que vem orar de manhã, está tudo certo. Não, eu estou na escola bíblica. Nossa, que coisa interessante. Isto caracteriza? Não, não caracteriza. Mas eu tomo ceia. Eu não faltei uma santa ceia esse ano. Que joia. Há quanto tempo não cai fogo do céu? Há quanto tempo o Espírito Santo não te incendeia, pentecostal? Quem é pentecostal aqui? Levante suas mãos. Deixa eu ver se eu estou dentro de uma igreja pentecostal mesmo. Há quanto tempo, eu repito, há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Não é choro de tristeza não, quem está me entendendo aí? É sentir a presença do Rei Jesus. Ô irmão, essa turma que não quer nada com Jesus, dá uma olhada nos bancos aí, como tem alguns hoje, quer nada. Isso não impede, isso não é motivo para você perder a expectativa. Isso não é motivo para você não glorificar. Cada um vai dar conta da sua vida, meu irmão. Pode ter certeza que na ceia isso aqui vai estar mega hiperlotado, porque é ceia. Isaías, capítulo 29, abre aí. Isaías 29. Verso 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca
e com os seus lábios me honra, vírgula, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens em que foi instruído. Deus conhece Abel, mas conhece também Caim. Repete comigo, Deus conhece. Bem forte, Deus conhece Abel, mas conhece também Caim. Sabe o que eu olho para esse texto? Que nem mesmo as mais preciosas ofertas podem tornar o adorador aceitável diante de Deus. Diga misericórdia. Pois é. O cara que mais dá oferta neste templo, nos templos, deixa eu falar um português claro. O maior dizimista em volume, aquele que semeia além disso, segundo a Bíblia, o que nós acabamos de ler, nem por causa dele fazer destas coisas, sem o coração estar certo com Deus, torna um adorador aceitável. Você tem dado as suas esmolas ao pobre? Tenho dado. Você tem feito isso? Tenho feito. Aquele diálogo entre o Senhor Jesus e aquele moço. Então agora, o que só te falta uma coisa? O rapaz ficou, opa, agora vai. Só te falta uma coisa. Pois não, senhor, pode falar. Pega tudo que você tem, venda, doa, tal. Ele, para aí, como assim? Óbvio, Jesus não estava nem de longe desejando que ele fizesse aquilo. É que Jesus foi no espírito, naquela questão que era o calcanhar de Aquiles dele. O seu Deus, camarada, é o seu dinheiro. Mexe com o teu dinheiro para você ver quem é você. Quantos anos Jesus falou isso? Mais de 2000 anos atrás. E ainda hoje continua assim. Pode ficar tranquilo que eu não estou pregando sobre dízimo e oferta, não. Não tem nenhum problema de pregar, até porque sou dizimista fiel, não sou ladrão. O que a Bíblia diz é que caso o coração do maior ofertante não esteja em ordem com Deus, Deus não recebe. A Bíblia diz que o caminho de Caim é o caminho da vontade própria e da incredulidade. Eu vou para o culto, eu tomo ceia, eu faço, mas o meu coração está em desordem. O coração de Caim é um coração incrédulo. Deus lhe deu uma oportunidade quando ele ficou com o semblante caído. Deus falou com Caim pessoalmente. Deus é Deus de misericórdia. Repete comigo, Deus é Deus de misericórdia. Mas deixa eu dizer bem alto para você, mas também é Deus de justiça. Deus então recebe aquele gesto de ambos. Deus se alegra, outro não. Deus então vem falar com o revoltoso. Deus vem falar com Caim. E Deus ainda o advertiu acerca do comportamento que ele estava tendo. Deus está dizendo para Caim, você está sendo imoral e antiético. Mas Deus não mandou o anjo Gabriel, serafim, querubim. Deus veio falar com ele, está na Bíblia. Quantos creem na Bíblia aqui? Amém. Deus veio falar com ele e falou assim, vem cá. Veja, irmão, Deus não pegou um chicote, uma lança e, né? Não fez. Deus não deu uma de Indiana Jones. Não. Deus veio com a voz suave. Caim, por que você está? Por que você está nervoso, baby? Por que você está nervoso, brother? Essa é a linguagem minha na versão do dia de hoje. Por que você está nervoso? Ele não responde. Provavelmente depois dessa palavra de hoje vai dar bochicho ainda. É como Caim, não responde. Mal educado? Mal educado com Deus, mas estava no culto.
Deus vem pessoalmente e fala com ele, e Deus fala com ele de uma maneira suave. E Deus fala para ele assim: ô Caim, você está sendo antiético, você está sendo imoral. Como assim? Você está cobrando o fato de eu aceitar a oferta do teu irmão, mas isso é Deus tratando com ele. Mas você não foi real, cara. Você não jogou limpo comigo, você está em desordem, você foi no culto, você está indo no culto, mas você vai lá, sua esposa está te vendo, cara. Seu pai, sua mãe, o pastor está te vendo. Mas vamos ter uma conversa nós dois aqui, na boa, nós dois. Ô Caim, camarada, olha o seu domingo como é que foi, Caim. Para pensar, onde que eu fui primazia com você? Caim, vamos falar da sua semana. Caim, vamos falar em você em 2021, Caim. Só eu e você. Não tem nada para falar. Deus está dizendo: Caim, você está sendo egocêntrico, você está sendo antiético, você está sendo imoral. Olha para o texto, a gente vê que Deus tentou conduzir Caim de volta para o caminho da fé. Hoje de manhã eu disse isso aqui na classe da Escola Dominical dos Adultos. Quem veio? Eu disse: olha, dá tempo. Tem tempo. Perceba que a conversa com Deus é assim, com Caim. Se você fizer, filho, aquilo que está certo, Deus está dizendo, só mudar, é só você parar de ser assim. Deus está tentando trazer Caim de volta para o caminho. Ele ainda não matou Abel. Ele está com raiva de Deus e vai cometer uma injustiça. É como algumas pessoas que brigam no trabalho e vai descontar em casa, no marido ou na esposa ou nos filhos. Pô, você brigou lá na empresa, cara, você vai trazer a treta para dentro de casa. Você tinha que... resolve isso lá na empresa. Na verdade, ele está com raiva de Deus, mas ele não se olha no espelho. Ele não se olha. Ele tem dentro dele uma questão com Deus, e ainda não responde a Deus. E Deus tenta trazer Caim de volta. E o Senhor fala para ele assim: se você não fizer o que é bem, Caim, deixa eu te dizer uma coisa. O pecado está na tua porta. E sabe o que Deus está dizendo? E a tradução da Bíblia Genebra, ela fala isso muito, muito forte. Ela diz o seguinte: o pecado, Caim, o que você está fazendo, ele vai atormentar a tua consciência. Vai atormentar. Ou você muda, ou você domina, ou essa tentação vai ficar em você. Quem está entendendo aí, diga aleluia. Ó, o pecado jaz. Esse jaz aqui, essa expressão no hebraico, que vem de uma tradução de um povo antigo ao hebreu ainda, ela diz: há um demônio maléfico que vai se lançar sobre você e vai te atormentar a consciência. Caim, está em você. Se você não fizer o que é certo, essa tentação vai ficar te perturbando o resto da tua vida. E você vai viver em erro, você vai acabar pecando. Caim, caiu ou não caiu? Caiu ou não caiu? E Deus não falou com ele? Deus não disse para ele assim: volta, é só fazer o que é bem. Aí o Senhor fala: se todavia você proceder mal, vai te dominar. Esse monstro vai te dominar. Caim, se você não mudar, se você não parar de viver no caminho do mal, esta besta fera vai te dominar. Existe um animal selvagem, destruidor, Caim, na porta do teu coração. Você não cometeu erros imperdoáveis ainda. Você não perdeu tudo ainda, Caim. Você domina esse monstro. Não permita, Caim, que esse monstro te atormente o resto da vida. Está escrito: cabe a ti dominá-lo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que mais que a Bíblia diz? Da aparência do mal, crente, o que a gente faz? Foge. Domine. Não seja dominado, domine. Caim, o bem e o mal está diante de você. Porém, se você proceder mal,
você vai ser atormentado. A frase, quando o texto diz o pecado jaz à porta, ela traz uma referência, muito provavelmente a um provérbio. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro 5,8, que diz assim, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ei, anda na sobriedade, anda na luz, não frequenta só. Tenha um coração convertido mesmo, porque senão, segundo Pedro escreve um provérbio, e segundo o Senhor Jesus fala, na transliteração da palavra jaz, significa que um demônio, significa que um animal selvagem vai se lançar contra e vai te dominar, mas ainda não dominou. Quem está entendendo, diga: Jesus tem misericórdia. Pois é. Mas Caim resistiu, recusou a ouvir Deus. Igreja do século 21, ano de 2021, povo pós-pandemia, Deus está falando ou não está? O povo tem ouvido? Mais ou menos. Deus falou com Caim. Hoje Deus fala nos púlpitos. Hoje Deus fala nos programas de televisão, nas rádios, nas redes sociais, mas quem quer ouvir? Hoje Deus está falando com a igreja. Hoje Deus fala mansamente. Deus está dizendo: faz o que é certo. Está reclamando por quê? Por que você está dando alfinetada agora na hora da mensagem? Por que você está reclamando? Se você fizer o que é certo. Mas sabe o que eu faço muitas das vezes? Essa mensagem não tem nada a ver comigo, não aceito, não gosto, não quero. Não pregue pecado, não pregue inferno, não pregue conserto, não pregue santidade. Tudo bem, já a porta. Caim recusou. Deus, com gentileza, com paciência, lidou com Caim, tentando salvar ele. Olha para o texto com um olhar de ternura de Deus, irmãos. Não faça, Caim, faz o que é certo. Sabe, querido, Deus nos dá oportunidade de lhe obedecer. Mas pessoas obstinadas recusam a ajuda salvadora. Deus nos dá oportunidade de sermos melhores. Deus nos dá oportunidade, mas pessoas obstinadas cultuam mentira, cultuam sexo, cultuam avareza, cultuam o mundo, cultuam tanta coisa, obstinada. Um dia o Senhor falou para Moisés: sai do meio desse povo que eu vou matar todos eles. O povo deixou Deus bravo. Sai do meio deles, Moisés, que eu vou acabar com eles e vou dar um povo novo. Essa dívida o povo tem com Moisés. Moisés: Senhor, Senhor, o que vão falar os egípcios? Senhor, tem misericórdia, Senhor. Senhor, por sua causa eu não vou fazer, Moisés. Ei, Israel velho, mudou? Será que Israel mudou? Ei, é com você aí, ô Israel. Ei, é com você aí que Deus está falando. Ô Israel, Israel chamado Kleber. Israel dá trabalho, hein, ô menina? Será que Israel mudou? Eita, povinho difícil é o povo. Eita, só aprende mesmo quando a chicote estala. Pastor do céu, não sou do céu, ainda sou da terra. Deus segurou para Caim que caso ele se arrependesse sinceramente, Deus lhe daria, ele iria readquirir a alegria e seria aceito por Deus. Olha o que Deus está dizendo para Caim antes dele matar Abel. Eu estou te dando a chance de consertar. Eu estou te dando a chance, Caim, de você
olha, eu estou fazendo de conta que eu não vi o que você está fazendo comigo. Olha que Deus bom. Eu estou te dando a chance, Caim. Faz o que é certo, só isso. Só faz o que é certo. E você vai ter aceitação para você. Deus está dizendo assim, irmão, é aquele professor da faculdade que o camarada fez o ano inteiro errado. Sabe como é que é? Quem aqui já conhece essa história? Vai para exame. E o professor fala assim para ele, Caim, faz um trabalho para mim, tá bom? Com tantas laudas, tantos parágrafos, assim assado. Eu vou te dar até o dia tal, para você me apresentar o trabalho direitinho, e eu vou te dar uma outra prova. Quem aqui já foi universitário, está entendendo o que estou falando, não? Não é? Vou te dar uma outra prova. O que a gente faz? Só falta beijar a mão do professor. Oh, Dom Corleone. Não, pai, se o cara é inteligente, vai enfrentar a madrugada, vai fazer, porque se ele não passar, ele vai levar DP, e DP custa. E você não vai se formar com a turma. Sabe a festona que vai ter? Você não vai. A sua turma vai se formar, você não vai. Você vai ser o orelhudo. Vai ficar fazendo DP. A sua turma vai estar lá no festa, baile de formatura, vai estar lá no salgadinho, a turma vai jogar aquele negócio para cima, que eu não lembro mais, joguei o meu, aquele dia que falou, colega, 5 anos nesse lugar, dá licença. Deus está dizendo assim, vai ter a segunda prova, diga para o teu irmão, vai ter a segunda prova. Ah não, irmão, assim não, assim está avacaiado o negócio. Vamos lá, vamos consertar, fala, ó, vai ter segunda prova. Não vai me tirar 0. Não vai. Cara, você já fez a primeira, já falou. É só fazer direitinho, capricha. É isso que Deus falou para Caim. Você errou até hoje quando entrou ali, ó. Nós erramos até hoje quando entramos ali. O Senhor está dizendo, está tudo certo. Rabaxuri, canta lá. Eu estou passando a esponja, ó, estou passando a esponja. Estou passando a esponja. Estou passando a esponja. Vamos começar uma história hoje. É isso que Deus está dizendo, vamos começar uma história. Mas, não, Caim, eu sou Deus. Começar uma outra história. Ele nem responde. Ingratidão. Deus avisou para ele controlar o gênio. Deus avisou Caim para controlar o gênio. Tem alguém bravinho aqui dentro da igreja hoje? Tem sim, que eu sei. Alguns já estão olhando, contando os pisos. Tem gente bravinho aqui na igreja? Tem. Eu sei que tem, irmão. Vocês ficam com raiva de mim, não falam comigo, só volta a falar 3 meses depois e assim, Pai do Senhor. Eu sei que tem. Ora para Jesus levar eu embora. Não para o céu ainda, que eu quero viajar muito com a Fernanda, mas outra igreja então. Sabe o que Caim fez? A besta fera estava na porta. O animal selvagem, o monstro, estava na porta. Que monstro é esse? O monstro chamado pecado. O monstro chamado rebelião. O monstro chamado Satanás. O monstro chamado heresia. O monstro chamado infidelidade. Deus falou com ele. Deus avisou. Como é difícil falar com um crente obstinado, duro. Gente geniosa, de temperamento difícil. Como é duro lidar com irmãs geniosas. Como é duro lidar com pessoas, com ovelhas geniosas. Porque não cedem. Quebra o casamento. Quebra o ministério. Perde tudo, mas não cede.
A casa está caindo, a desgraça já se abriu, o buraco no chão. Mas é genioso. Deus está dizendo para Caim: tome cuidado, porque tem uma besta fera, um monstro, que está pronto para pular sobre você e te devorar, antes dele matar. Nós sempre somos convidados ao arrependimento. Sempre, enquanto nós estamos aqui, o Senhor sempre está nos convidando ao arrependimento. Mas deixa eu te dar a parte triste dessa história. Não será sempre assim. Não será sempre que essa oportunidade vai existir. Por causa das nossas decisões, nos tornamos às vezes incapazes de controlar o pecado. Caim teve a chance. Ele não controlou. Pessoas que você vai falar com ele, bateu, levou, comigo é assim. Ah, é? Pessoas que não controlam. A decisão de Caim o tornou incapaz de controlar o pecado. Eu discordo desta história de cair na bebedeira, de cair na safadeza, de cair no adultério, de cair na corrupção. Eu discordo de jogar a culpa no diabo. Discordo. Está com a boca suja porque é boca suja. Está roubando porque é ladrão. Está adulterando porque é. Porque o diabo não vai entrar na vida da gente sem ordem. Sim ou não? Não entra sem ordem, irmão. Sou eu quem abro as portas. Sou eu que ponho uma ponte entre eu e ele. Qual é a ponte? Não sei, às vezes é um dinheiro sujo, às vezes é palavrão, uma vida suja, uma vida de adultério, de rebeldia. Uma ponte. O diabo está lá, como diz Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda buscando ao derredor a quem possa tragar. Mas ele não pode me tocar, porque eu estou debaixo do sangue. Por mais que Balaão esteja contratado para lançar feitiço sobre a minha vida. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Pode bater os tambores, pode matar galinha preta, branca, roxa, azul. Pode matar porco, bode, cabrito. Maldição sem causa não virá. O Senhor dos exércitos está conosco. O sangue de Jesus tem poder. Oh, quem está debaixo do sangue de Jesus, o maligno não lhe toca. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás. Ei, Deus bom! Ei, Deus bom! Eita, Deus bom! Oh! O meu nome alguém colocou na boca do sapo, chegou tarde. O meu nome está escrito no livro da vida. O meu nome está aqui, ó. Kleber pertence ao Senhor dos exércitos. Pode rosnar, capeta. Pode andar em derredor, Satanás. Pode tentar humilhar. Pode tentar fazer. Mas nele você não lhe toca, porque ele é meu. Nele você não lhe toca. Nela você não toca. Nele você não toca. Nele você não toca. Porque ele está debaixo do meu sangue. Ah, mas o diabo está furioso. Entra na fila. Põe mais demônio aí. Porque quando ele olha, ele vê o leão da tribo de Judá na nossa frente. Ah, mas fulano disse que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Fulano disse que vai fazer. Meu irmão, quem tinha que fazer por mim já fez lá na cruz do Calvário. Ele estendeu os seus braços, derramou sangue e ele disse: está consumado. Oh, ele pagou o preço mais caro, o preço de sangue. Ele pagou, ele entregou por nós. Ele se entregou como ovelha muda. A graça, eu não merecia. Você, eu acho também que não merecia. Deitaram ele no chão, pegaram pregos profundos, cravos, passaram seus pulsos, suas mãos entre ele e a madeira, viraram. Ele se entregou. Ele se entregou.
mas no terceiro dia ele ressuscitou. Deus apelou para Caim fortemente. Muda. Dependia só do próprio Caim vencer o pecado. Não joga a culpa nos outros não, irmão. Joga a culpa no governo, assuma a tua culpa, assumamos os nossos erros. E vamos colher, ué. Poderoso é Deus para transformar, reverter a história. Amém ou não? Amém. Se você fizer o bem, vai ter aceitação. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Aquilo que Deus precisava fazer, Ele faz. Era Caim quem devia controlar e não ser controlado. Não era para um monstro controlar Caim, mas Caim foi controlado. O destino de Caim estava em suas mãos. Não era tarde demais para escolher o caminho de Deus, mas Caim alimentou um monstro chamado iniquidade e foi dominado pela iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade. Iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. Caim alimentou a iniquidade. Ele continuou injusto, perverso, imoral. Ele continuou totalmente fora da vontade de Deus, mesmo Deus falando com ele. Caim, ele agia com apatia como um adorador. O que é isso? Vinha ao templo, estava lá. Antes do fato, ele ia, apatia, indiferença. Não tem problema. Não tem nada a ver. Caim carregou rancores. Caim nutriu sentimentos de amargura. Sabe o que Caim fez? Ele atraiu Satanás. O monstro foi alimentado por Caim. Repete comigo. Eu não devo alimentar o monstro. Ele atraiu Satanás e terminou arrumando uma ocasião para matar Abel. Eu vou usar uma metáfora aqui agora. Quem nós vamos matar para ser responsável pelo nosso fracasso com Deus? Quem será o Abel que eu vou jogar a culpa? Quem será? Caim agiu com apatia, foi para um culto sem querer estar e agiu de uma maneira errônea. Carregou rancores contra o seu irmão, nutriu sentimentos de amargura, atraiu Satanás. Resultado, agora vai. Tudo que o monstro queria. Agora só falta uma coisa: mata o seu irmão. O seu problema é o seu irmão Abel. Caim alimentou o monstro. As obras de Caim, abra sua Bíblia. 1 de João 3,12, estou terminando. 1 João 3,12. Olha as obras de Caim. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então deixa eu entender uma coisa. O cara que estava certo, ele matou, e ele que estava errado não se matou. Poxa, mas que covarde, pô. Ué, olha o que a Bíblia diz, as obras de Caim. Diz que ele era do maligno. Ei, Caim estava lá no culto? Estava. Mas as suas obras? É só você olhar para a oferta dele, você vai saber. Entendeu que a mensagem não tem nada a ver com dízimo e oferta? Mas tudo é consequência, né? Sabe o que a Bíblia diz? Números 32, por favor. Abra em Números 32. Mensagem desta noite, o tema é: não alimente o monstro. Números 32, verso 23. Todos encontraram?
diz assim a santa palavra: e se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Não esconda pecado, irmão. Não esconda pecado. Melhor sentar, tratar, ir para um gabinete. É melhor ser disciplinado. É melhor realinhar as coisas. É melhor abandonar alguma. Não esconda pecado, porque você está alimentando o monstro. Caim, o bem e o mal estão diante de você. Aí Deus fala assim, ó, jaz. Lembre-se, você nunca mais vai esquecer. Há um monstro selvagem na porta do teu coração. Se você não dominar, ele vai te dominar. Não venha me dizer que a cocaína, que a maconha, que a bebida, que o resto das coisas tem mais poder que você, não. Porque quem tem poder na sua vida depois de Deus é você. Quem quer, muda. Quem quer, toma vergonha na cara e pede ajuda. O diabo não presta. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Alguém já leu isso aqui na Bíblia? Quem já leu? Você acha que o capeta, irmão, ele vai chegar para mim e falar assim, e aí, qual é? Por que tu está nessa? Não é, irmão. Ele está ali, ó. Está ali. Estava à toa na vida, o capetão me falou. O resto você já sabe. Os dinossauros igual eu sabem qual é a música. Estava à toa na vida, o capetão me falou. E aí? Como é que tá? Ah, tô aí. Tô lá no meio dos crentes. É? Você acha que o diabo tem um pingo de preocupação com quem leva o evangelho meia boca? Tem nada, irmão. O diabo tem preocupação, tem raiva de quem anda certo. Quem anda no que ele faz ele fala, esse é nosso. Quem já jogou vôlei aqui? Então vou mexer agora com os dinossauros. Quem lembra da expressão, joga no fulano que é café com leite? Já falar, café com leite, cara. Não precisa mandar nem a pombagira, pô, já é nosso, caramba. Manda nada, ele sozinho ele já dá conta de se perder. Olha lá o que ele está fazendo lá dentro de casa. Está lá, domingo está no culto lá. Ó. Pode ter certeza que sábado ele está na Santa Ceia. Mas tá bom. Esse ano ele já faltou várias. Ele é nosso, cara. Você não entendeu? O diabo conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. Você não vê ele brigando com a mulher dentro de casa? Você não vê o quanto que a mulher dele sofre com ele? E não é nós, não. Se eu pegar algum demônio que foi atormentar ele, para atormentar a esposa, apanha. Foi você ou tranca? Não fui eu, não. Foi você ou Maria? Também não fui, não. Quem que foi? Quero saber qual é o demônio que está. Não foi nós. Ele está fazendo sozinho. Tem que aprender com esse cara. Ele está lá. Quer ver só? Ou ele não vai, ou ele não vai se consertar e vai ficar do mesmo jeito. Abra a sua Bíblia e eu termino a mensagem, Aguinaldo. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Eita, Caim. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
Caim nos ensina, obreira Priscila, Caim nos ensina que a gente não deve alimentar o monstro. Não encasqueta ideia errada no coração que você vai acabar se perdendo. Não ponha bobagem no teu coração que você vai acabar se perdendo. Olha, vou falar uma coisa para você. A gente é capaz de fazer umas tragédias. E como faz? Por exemplo, olhe para essa moça aqui, Gisele, que está morrendo de vergonha de aparecer nas câmeras. Isso aqui, brava, é pior do que Maria Bonita. Olhe para este moço, com seus bíceps trapézio. Ui! Forte como um touro. Você olha para ele e você acha assim, não, esse moço, quando ele fica bravo, terceiro dan de Krav Maga. Qualquer pessoa sem Deus entra pelo caminho de Caim. Quero terminar essa palavra essa noite com muita responsabilidade diante do Senhor. É muito fácil dizer assim, eu sou homem de Deus. Não, para ser homem de Deus tem que andar nos caminhos de Deus. Fulano anda na presença de Deus. Caim também. Caim também estava nos cultos. Mas era homem de Deus? Pelo contrário, mesmo Deus falando com ele, ele não voltou atrás. Irmãs, irmãos, amigos e inimigos, aproveite a mensagem do Espírito Santo para nós. Não alimente o monstro. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, não fique com raiva de mim, nem da igreja. Volta para Jesus, que Ele ainda não voltou, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja. O que a igreja tem a ver com os problemas que a gente arruma? Não alimente monstro, irmão. O que está torto, está torto. Mas Deus não pode desentortar. Se Ele quiser, desentorta. Você quer coisa torta? Aí é com você, parceiro. Não alimenta o monstro, irmão. Não alimenta o monstro. Pega o exemplo do professor, você não vai esquecer mais. Ó, vou te dar a segunda prova, para você não levar DP. Faz um trabalhinho certo, tal e dia tal. O dia tal, eu não sei, mas Deus está te dando a chance, está nos dando a chance. Esquece tudo de errado que você fez, que eu fiz. Que, irmão, eu não sei porque que Deus insiste comigo em ser pastor. Não alimentemos o monstro. Não precisa, não faça. Não brinque com algumas coisas. Irmãos, sabe aquelas mensagens complicadinhas de WhatsApp? Não alimenta o monstro. Sabe aquele convite para ir almoçar? Não alimenta o monstro. Sabe aquele negócio? Não, eu fui lá só para ver qual é. Você não foi para ver qual é. Você foi porque você quis ir. A tentação veio e você cedeu. Não alimente o monstro. Ai, mas ela é tão linda. É um chuchu, uma tchutchuca. Fui lá em 1970 agora. É a tchutchuca com a chupeta do cão. Ai, mas ele é tão lindo. É um pão duro. Um fubá velho. Não alimente o monstro. Eu vejo algumas meninas que eu achei que não queria nada. Você entrou dentro do carro. Você foi no cinema com ele. Você não sabia que o seu negócio estava dentro da igreja. Então você foi porque você quis. Fique em pé. Olha para o teu irmão e eu paro de pregar aqui. Diga, por favor, mais forte. Por favor, não alimente o monstro.